Shalom, homens de honra. 6 de abril. Vamos lá com mais um devocional desse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá, são 365 dias. Abandonando ciclos antigos. Vamos para o versículo do dia. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Gênesis 45, versos 6 a 8. Vamos para a mensagem do nosso devocional. Enquanto nos prendemos às feridas do passado, não podemos avançar. A história de José é incrível e essa passagem mostra como ele se desvencilha de um ciclo. O seu choro foi tão alto que a casa de Faraó inteira ouviu. Ele viveu as histórias de Deus. Nós temos o poder de conceder significado a tudo o que nos acontece. Paulo não declarou carregar em seu corpo as marcas das chibatadas dos carrascos, mas as marcas de Cristo. Ele não concedeu protagonismo ao inimigo. Seu espinho na carne possuía um significado de conexão com Deus. Ele não negou o orgulho, mas mostrou como estava sendo tratado. Hoje, precisamos terminar uma transição para o início de uma nova fase. A grande dor das pessoas é descobrir o seu propósito. José sofreu traição dos irmãos e sentiu que estava no lugar errado grande parte da sua jornada. Quase todos os personagens bíblicos tiveram que lidar com traições. José, Daniel e Jeremias. Eles tiveram que superar as narrativas de vítimas. Mas como fizeram isso? Mantiveram um profundo relacionamento com Deus. As suas experiências não afetam tanto quanto as suas crenças sobre as suas experiências, pois essas crenças o conduzem às decisões que proporcionarão resultados. Você está tomando decisão baseada em ressentimentos, medos, raivas ou decepções? Não deixe que as suas experiências ruins construam as suas crenças, mas sim que as suas boas crenças proporcionem resultados benéficos adivinhos das suas experiências ruins. Olha isso, pessoal. Nossas experiências ruins nos beneficiam das coisas boas. Nós temos que passar por esse processo. As coisas ruins nós temos que ter aprendizado com ela. Não é só, como que eu posso falar, só coisas ruins. Nós temos que tirar benefício delas, para que nós possamos avançar para o próximo passo. Olha aqui fala, Paulo, aquele espinho que estava nele, o que poderia ser? O orgulho dele. Um dos motivos. Às vezes a gente está com espinho e não sabe qual é. Nosso propósito é o nosso desafio. Temos que saber o propósito nosso aqui na Terra, para que possamos enfrentá-lo com dor ou sem dor, para podermos avançar. Amém? Todos eles aqui, ó, José, Daniel e Jeremias.
Eles tiveram que superar narrativas de vítimas, olha lá. José foi vendido. O choro dele abalou o faraó lá. O faraó ouviu o choro dele. Aí ele virou o quê? Rei. Deu comida para os irmãos. Os irmãos foram atrás dele. Depois, com muito tardar, ele confessou. Confessou assim, falou que ele era o irmão. Nem o irmão deles estavam conhecendo ele mais. Mas ele teve que passar por esse processo. Nós também temos que passar no processo, nessa jornada cristã nossa. E que nós temos que aprender com isso. Deixar o passado para trás. Para que nós possamos avançar. Não ficar pensando no passado. O passado já passou. Ontem já passou. Hoje é outro dia. É viver cada dia, após dia. Para que nós possamos avançar. Independente das dores, circunstâncias, medo, temos que avançar. Porque Deus está olhando por nós. Todos eles aqui, ó, estavam em conexão com Deus. Amém? Jeremias, Daniel e José. Se eles não tivessem conexão com Deus, nada disso teria acontecido com eles. José continuava preso, poderia morrer na prisão. Amém? E aí é isso. Temos que aprender com esses gigantes aqui da Bíblia, para que nós possamos avançar e ter aprendizado cada vez mais. Vocês que estão na live, muito obrigado por entrarem na live. Quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas esse devocional nosso, que alguém vai precisar. Por gentileza, agora quero que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, ajude-me a romper os ciclos negativos da minha vida e descobrir os altares de idolatria que me afastam do Senhor. Que eu possa alinhar o meu coração com o seu plano, buscando sempre estar em sintonia com o Senhor. Prepara-me para os desafios e as experiências que me aguardam e me dão graça, ajustando-me ao seu grande edifício. Amém. Pode abrir os olhos. Então, até no nosso devocional aqui, ó, na nossa oração, temos que romper os ciclos negativos e destruir altares de idolatrias. Se é só idolatria ao dinheiro, você tem que romper isso aí, tem que eliminar. Coloca na mão do Senhor, que Ele vai dar estratégia. Se é só idolatria ao orgulho, quebra esse orgulho. Amém? Idolatria não é só imagens. Amém? Você tem que descobrir a sua idolatria para que você possa se afastar dela perante o Senhor. Independente da religião, não estou falando de religião aqui. E preparar nós para os desafios que tem por vir. A cada dia nós temos um desafio. Eu tenho desafio, você tem um desafio, o empresário tem um desafio. Todos nós temos um desafio aqui. E tem que ajustar. Temos que enfrentar esses desafios no dia a dia para nós podermos avançar. E não ficar pensando no passado. Olha lá, olha o título do devocional. Abandonando os ciclos antigos. Se a gente ficar vivendo no passado, a gente não avança. Amém? Ele fala para nós aqui no nosso devocional, lermos Juízes 6, verso 31. Eu vou ler para vocês, mas depois vocês leem aí. Juízes 6, verso 31 fala assim para nós. Porém, Joás disse a todos os que puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribarão o seu altar. Amém? Eu trouxe uma explicação para nós desse versículo,
para nos ajudar aqui. Vamos lá então. Porém, fala assim, uma explicação básica do versículo. Joás confronta o povo mostrando um Deus. Deus está em minúsculo aqui. Quando está em minúsculo, não é Deus de verdade. Então, Joás confronta o povo mostrando que Deus, que precisa ser defendido por homens, não é verdadeiro. Se fosse realmente poderoso, poderia se defender sozinho. Esse versículo ensina o que para nós, nos dias de hoje? A não colocar nossa confiança em coisas falsas, vazias ou dependentes do homem. Ídolos modernos como status, dinheiro ou aparência. Não colocar essas coisas falsas. Não confiar nisso, fala aqui. Em ídolos modernos com status, como status, dinheiro ou aparência. Porque Deus não quer isso aí de nós, Ele quer só o nosso coração. O Deus verdadeiro não precisa ser defendido. Ele é vivo, poderoso e age por si mesmo. Então ninguém precisa defender Deus. Eu não preciso defender Deus, você não precisa defender Deus. Ele mesmo vai se defender por ele. Porque ele é o Deus vivo, poderoso, por si mesmo. E eu volto a falar, ele só quer o nosso coração. Ele não quer nosso status, ele não quer nosso dinheiro, ele não quer nossa aparência. Se você tem alguma idolatria sobre isso, você tem que eliminar da sua vida isso aí. E ele deixa uma frase para nós aqui, essa explicação. Para os dias de hoje também. Se algo precisa que você o sustente para parecer Deus em minúsculo, então não é Deus de verdade. Olha lá. Porque Deus aqui está em maiúsculo. Então não é Deus, Deus maiúsculo, de verdade. Amém? Por que Deus minúsculo? Porque é idolatria que ele fala aqui. Amém? Então é isso. Vamos deixar o velho para trás para que nós possamos romper para avançar para o próximo passo. Vamos eliminar, vamos descobrir primeiro quais são as idolatrias que nós temos para poder eliminá-la também. Certo? E Deus é verdadeiro. Deus maiúsculo é verdadeiro. Vivo e poderoso. E ele age por si mesmo. Ele mesmo se defende. E ele age por nós também. Amém? Vamos lá então. Vamos refletir hoje sobre isso. Quais são as idolatrias que eu tenho que eliminar da minha vida? E a frase final do nosso devocional fala assim para nós. Há um propósito na sua dor e Deus fará com que todas as coisas cooperam para o seu bem. Olha lá. Deus quer o bem nosso, de mim e de você. Só que nós temos que saber o nosso propósito aqui. Para que todas essas coisas cooperam para o nosso bem. Amém? Então é isso o nosso devocional de hoje. Quero que vocês tenham um dia produtivo e abençoado. Ele revista você e sua família com a armadura. Revista você e sua família da cabeça às plantas dos pés, com a armadura que ele nos deu, como fala em Efésios. E que ele cubra você e sua família com o sangue dele, para que nenhum mal possa adentrar, nem em você e nem em sua família, aonde quer que vocês estejam. Amém? Então é isso, nosso devocional de hoje, abandonando os ciclos antigos. Vamos refletir isso. Vamos agir que nem José, Daniel e Jeremias, que estava com Deus. Estava com relacionamento com Deus. Nós também temos que estar relacionados com Ele. Porque Ele só quer o nosso coração. Amém? Fui.